Bem, então já vamos dar uma olhadinha nesses comentários, né? Tá aqui entre os mais relevantes, os mais votados. Um deles diz o seguinte, é do Choso, deve ser assim, né? Que se pronuncia, tá ali com os acentos em cima. Simplesmente incrível como o Oda não gosta de dar descanso mental nem mesmo para nós mesmos. Nem para nós mesmos, né? Esses dias mesmo eu estava... Nossa, tô tendo dificuldade aqui com a falta de vírgula. Na teoria aqui. Aí o Oda vem e kkkk. Então hoje tu não vai concluir essa, porque toma, bam, tenho mais uma história no meio, otário. O ano está rico em deixar a emoção à flor da pele e da alma. Não dá, mané. Muito assertivo aí esse comentário, porque é exatamente isso, né? O Oda ele tá conseguindo transparecer boas sensações com a saga de Wano, mas no quesito de a aventura, né? Você sentir que a aventura está correndo, e no quesito também de você sentir que toda a mitologia está sendo contada de diversas formas, além, é claro, de figurões do passado estarem aparecendo. O mundo de One Piece é extremamente rico e isso está sendo bem abordado em Wano, apesar de ser uma civilização isolada do resto do mundo, né? Isso está sendo muito legal. O Pedro Lucas falou assim: preciso elogiar essas páginas coloridas da OPEX. Simplesmente passa mais emoção. Parabéns. Eu não posso deixar de mamar o Jinbe, o terceiro mais forte do bando, S2. Aí uma piadinha, né, jogando aí pra poder provocar quem gosta do Sanji. E falando a respeito das páginas coloridas. Eu acho que o trabalho é muito bem feito. É muito bonito também, o tipo de coloração. Curto muito. Eu tô curtindo muito essas páginas aí finais. Acho que a intenção da galera da OPEX realmente tá muito legal em colocar esse tipo de coisa aí no final. Eu gosto muito de pintura Copic, tá? Que é aquele tipo de pintura que tem nas Color Spread de One Piece. E gosto muito do preto e branco também, porque preto e branco, nossa, poxa, passa um charme, uma emoção também, assim. A habilidade do autor de conseguir contar uma história em preto e branco é sempre legal, eu gosto muito, né? Eu, como artista, também me sinto representado quando eu vejo esse tipo de arte. Mas legal ver o pessoal reconhecendo aí também o esforço da OPEX. Jinbe é muito foda. Acho que o Ruzu ainda não foi derrotado. Bem, isso daí é compreensível, né? Já que o Uchi e Page One meio que... O Page One não, né? Mas a Uchi levantou depois de tudo que aconteceu com ela, depois do ataque da Nami, da Big Mom. Ela ainda levantou e deu um trabalho. Então, vamos ver aí como é que vai ser com o Ruzu, né? Pode ser que ele realmente não tenha sido totalmente derrotado nessa saga. Bem, eu acredito que se for o personagem levantar, mas ele não ser totalmente efetivo na saga, ele ter uma participação mais voltada pra, vamos supor, uma conversa dele ali com o pessoal da CP0, alguma coisa do tipo, aí eu acho que seria mais interessante do que ele sair lutando com todo mundo. Ao menos que ele lute e apanhe também, e o Oda deixe bem evidente que o motivo dele estar apanhando é porque o Jinbe deu muito dano nele. Porque senão vai ficar parecendo também que, toma dano, mas é só pra espera 40 minutinhos que o cara levanta e faz uma gracinha. Aí é complicado, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem que lembrar também que ele é uma Zoan. Usuários de Zoan têm uma resistência muito maior do que um humano normal, do que um lutador normal. A gente vê isso com o Page One, os carcereiros de Impel Down, o próprio Kaido. Então esses usuários eles têm uma resistência mesmo que é monstruosa, tá? Continuando aqui. O Zu só vai ser oficialmente derrotado se anunciarem isso. Até lá, ele volta com certeza. Eu não teria tanta certeza assim, mas é um comentário pertinente. Talvez a luta pudesse durar mais um capítulo, se o Ruzu soubesse calar a boca dele. Mas considerando as informações que ele passou, eu queria que o Jinbe tivesse deixado ele falar só mais um pouco. Bem, como o Jinbe já sabe do que se trata o assunto, ele não está interessado que o Ruzu continue falando. Provavelmente o Jinbe sabe a respeito desse antigo deus, o deus Nika, né, que é o deus do sol. Depois podemos falar mais sobre ele direitinho. Mas, cara, o Jinbe, ele realmente parece que ficou, não magoado, mas ficou estressado ali com a forma como ele estava tratando, né? Tem um momento que o Ruzu fala que, nossa, ver um tritão se movimentando tão rapidamente assim no solo é tão incomum, né? Algo do tipo ele fala. E o Jinbe fala que o Ruzu estava sendo preconceituoso com ele, porque é verdade.
quando o personagem é um tritão, ele ganha habilidades na água, ele não perde no solo. Não quer dizer que ele vai perder no solo, entende? Tipo, não tem ligação direta com isso. Ele é os dois, ele é humano e é peixe. Ele não perdeu uma função, ele ganhou uma função, ele ganhou habilidades, né? E isso daí, até meio estranho, né? Você falou do Ruzhu, achei que o Jinbe deu uma tapada nele ali, foi bem dado. Vamos continuar aqui. Aí o cara responde, né? E se ele tivesse falado mais um pouco, ele revelaria a localização da Uranus, a localização do último Red Poneglyph, a verdade do século perdido, e o que é o One Piece. Bem, se ele falasse eu entendi que foi uma piadinha. Se ele falasse que a localização de Uranus, aí ele teria que falar, né? Não, tá lá em Skype, é uma menininha com asinha e tal, não sei o que, tem teoria disso aqui no canal, depois dá uma olhadinha lá. Mas deixando a brincadeira de lado, né? Red Poneglyph, Século Perdido e o que é One Piece. Cara, é o quê? A galera tá interpretando que o Ruzhu é tipo um tagarela? Não, ele contou a história ali, cara, ele foi preso. Ele passou momentos ali que pra ele foi momentos de constrangimento, por mais que ele seja um personagem bom, ruim, independente do caminho moral que o personagem segue, foi um momento constrangedor pra ele. Então, acho que ele tava tentando ali ser oportunista e falar, pô, Jinbe, esse cara é influente, esse cara deve saber o que eu quero saber, né? E ele perguntou, jogou verde, né? O famoso jogo a verde. Vamos ver aqui. O Pedro, aí terceiro, que é o Pedro terceiro, né? Pedro terceiro. Para a galera que tá emocionada, só digo uma coisa. Enies Lobby, Choppa vs Leão da CP9, 2 capítulos. Frank vs Chapapá, 2 capítulos. Nami vs Califa, 3 capítulos. Zoro vs Kaku, 3 capítulos. Sandy vs Jabra, 2 capítulos. Wano, Nami vs Uchi, 3 capítulos. Jinbe vs Ruzhu, até então, 2 capítulos. Não deixem o saudosismo mudar a experiência de vocês. Bem, realmente tem gente que interpreta mal algumas coisas assim a respeito do trabalho de roteiro. Só quero explicar uma coisa. Nami vs Uchi, 3 capítulos, por exemplo. Não é porque a luta aparece em 3 capítulos que necessariamente a gente tem 3 capítulos de luta, entende? Por exemplo, esse capítulo foi muito mais concentrado na luta do Jinbe contra o Ruzhu. É um capítulo focado, que a gente chama, né? Focado na luta. Deixa de apresentar vários setores, apresentou só 2, né? Se eu não me engano foram 2, isso, só 2 setores. Setor ali do palco, onde a Tama conseguiu converter alguns gifters. E setor, que é o 4º andar, né? Onde estava acontecendo a luta do Ruzhu com o Jinbe. Bem, eu acho que se o Oda rushar essa saga de Wano e ele conversar direitinho com o pessoal da direção do anime e o pessoal fizer uma adaptação para animação bem decente, como parece que tá acontecendo e que vai continuar em bom nível, eu acho que tudo bem, entendeu? Porque One Piece é uma obra grande, tem que abordar muita coisa, e tem coisa que realmente é legal deixar subentendido no mangá e abordar de forma mais concisa no anime. Eu só acho que o Oda poderia ir pra SBS e deixar isso um pouco esclarecido. Falar, galera, assistam um anime de One Piece e tal, não sei o que. Eu fiz a reunião com eles e tal, com os diretores, que é justamente pra poder deixar alguns pontos no mangá mais claro e tal, não sei o que. É muita coisa pra abordar o One Piece, não sei o que. E ele explicando, entendeu? Seria muito mais legal se ele fizesse isso e tudo ficasse muito mais claro na cabeça do pessoal, entende? Mas isso pode ser uma contra-jogada na cabeça dos chefões lá da Jump. E aí pode acabar atrapalhando um pouquinho, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos outros comentários. Essa questão aí dá muita coisa pra conversar. Às vezes até rende um vídeo só sobre isso. O Diego Araújo fala o seguinte: acho que muita gente veio do anime. E lá as lutas aparentam serem maiores. Porque a Toei faz 18 capítulos de personagens se encarando. Não é só a Toei não, tá? Isso é coisa de uma fórmula antiga de se fazer animes. Depois que passou a ser por temporadas e tipo as pessoas ficam durante muito tempo sem capítulo, sem episódio, e depois vem uma temporada onde cada episódio representa 3, 4, 5 capítulos, é por isso que é muito movimentado, tá? É tudo muito concentrado. Eu gostaria que o One Piece em algum momento tivesse talvez um remake, talvez alguma coisa do tipo, nesse formato, porque aí a gente teria episódios muito condensados com muito conteúdo. Realmente às vezes é meio arrastado, mas cara, o One Piece é sempre top 5.
sabe? Lá no Japão de Ibope, né? Audiência por semana entre os animes. Então eu acho que a Toei Animation tá falando assim, time que tá ganhando não se mexe, só vamos em frente e isso vai dar certo. Continuando aqui, o Felipe Gomes fala o seguinte: provavelmente todo mundo que reclama disso não leu o mangá em outros arcos parecidos com o Ano. Sempre foi assim, lutas secundárias, pequenas no mangá, e a Toei fazendo elas ficarem gigantes no anime. Sim, porque precisa preencher espaço. Porque a fórmula, o jeito que o contrato do estúdio de animação que a Toei Animation fez com o Oda é justamente um capítulo, um episódio, mais ou menos nesse ritmo. E isso acaba muitas vezes dificultando aí na hora de preencher as lacunas, né? Porque você passar só 18 páginas em um capítulo que tem 18 minutos é muito difícil. Então, basicamente falando é isso, né? Vamos continuar aqui. Por isso que Saint Seiya, né? Que é Cavaleiro do Zodíaco assim, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Mas são obras tão boas que todo mundo sabe que é bom demais e fez sucesso mesmo assim. Então o pessoal reclama, mas é o famoso reclama de barriga cheia. O Casanova fala assim: semana do Jinbe no anime, semana do Jinbe no mangá. Assim eu não aguento. Show. Eu sou muito fã do Jinbe, muito fã. E ver ele usando as artes marciais de uma maneira sucinta no capítulo é incrível, cara. Porque, por exemplo, pra quem já fez karatê, quem já treinou jiu-jitsu, ele fala ali, né? É Gyojin Jujutsu. Esse Jujutsu é a pronúncia correta de Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu, que a gente fala aqui no Brasil. Seriam as técnicas da liberdade, uma tradução aí, né? Mas tá. Ele usa karatê, ele usa Jiu-Jitsu, ele usa também o que deu a entender ali que aquele Jiu-Jitsu dele tem um vazare, né? Um Ippon, onde ele faz a condução ali do oponente e bate ele com as costas no chão, igual no judô. E é isso, cara. Eu acho que o Jinbe ele vai vir pra dar essa noção de arte marcial e ficou muito legal. A cena que ele dá o pisão no rabo do Ruzu pra ele não fugir, porque o Ruzu é rápido, usa o Soru, o Geppo, e aí ele pisa na cauda pra ele não fugir. Ele aproveita o momento que o Ruzu quebra o dedo pra poder segurar os punhos do Ruzu. Isso também é uma técnica do karatê. Mas eu fiz karatê e não tinha isso. É porque o karatê ele tem vários caminhos também, né? Tem um Shotokan, tem um chamado Ryu, alguma coisa. Inclusive no Japão é o mais famoso, lá em Okinawa. Mas resumindo, eu acho que o Jinbe ele vai vir para enriquecer muito essas cenas de artes marciais e mais do que a gente esperava. Porque a gente esperava alguma coisa mais fantasiosa, mas além de ser fantasioso, tem muito da tenacidade do artista marcial e nomes de técnicas, referências muito bem colocadas, referências a coisas que já apareceram no mangá antes, né? Então, agora a gente sabe que tem o Jujutsu, né? Tem o Jujutsu, o Karatê e o Jujutsu na forma Gyojin, na forma Tritão. Eu tô muito feliz, na realidade, tá? Existe todo não é um ecossistema, mas existe uma gama de artes marciais pros Tritões. Eles usam isso de maneira muito corriqueira e eu tô achando legal a forma como o Oda tá trabalhando isso. E ainda tem gente que não gosta dele. Se não fosse por ele, o Luffy tinha desanimado depois da morte do Ace. Desanimado é uma palavra leve para o que o Luffy tava, né? O Luffy tava completamente insano. É o Jinbe que coloca a cabeça do Luffy no lugar. A galera responde ele aqui. Vamos ver o que o Nekomamushi fala. Para quem não entendeu o motivo da raiva do Jinbe, vou explicar. Ruzu se referiu a ele como se ele ainda fosse um escravo, e ninguém que foi escravizado aceita ser chamado de escravo quando já é livre. Fora que ele ainda resumiu toda a história da vida dos Tritões, a escravidão, o que é um absurdo de se dizer. Os Piratas do Sol não eram formados por escravos, e sim por ex-escravos. É uma diferença crucial e que se deve respeitar. Até eu fiquei puta. Imagina um Jinbe, né? Bem, eu acho que, assim, como personagem, o Ruzu ter chegado e feito a pergunta, tudo bem, é uma coisa que ele tinha curiosidade, ele queria fazer pergunta. Mas a forma como ele fez a pergunta, imagina um cara tradicional japonês, que é extremamente polido, tradicional, e ele tem ali, né, as formalidades dele, e chega um cara perguntando do seu íntimo, do seu passado, e de questões tão delicadas da sua vida, assim, do nada, como o Ruzu fez. Então dá pra entender que a forma rude que o Ruzu usou para poder chegar à informação dele é um respaldo
pra resposta que o Jinbe teve, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo. Gostei muito também de mostrar esse lado delicado de novo aí de One Piece, que é o lance da escravidão. E o quanto que os tritões, eles representam as pessoas que foram oprimidas por esse fenômeno social ridículo que existiu, que foi a escravidão, e que existe ainda de certa forma hoje em dia, tá, gente? Não se iludam, em certas proporções existem sim algumas escravidões ainda pelo mundo, e é uma coisa que aos poucos eu espero que seja combatido de uma forma mais consciente. Vamos lá. O Macaco de Carvalho, ele fala assim: isso, eu acho que o Jinbe é um dos personagens de mais caráter da história. Com caráter melhor, deve ser o que ele quer dizer, né? Então, e o WW deve ser... Foi muito desrespeitoso. O Ruzu foi muito desrespeitoso. Capítulo incrível, só queria que ele tivesse falado o porquê da fruta ser importante. Às vezes a fruta pode ser importante porque é uma Akuma no Mi, e toda Akuma no Mi é importante, e às vezes pode ter uma coisa por trás. Será que é o Nika? Será que o Nika, esse personagem que foi o Nika, esse deus do sol, ele era o antigo usuário da Akuma no Mi? Eu vou fazer algumas reflexões a respeito das analogias que existem dentro do mundo de One Piece, ligando com algumas teorias que a gente tem aqui no canal também. Acho que pode ficar legal. E agora, com essa entrada aí do conceito do Deus do Sol, eu acho que só vem pra somar, tá? Nas teorias que a gente falou até agora no canal. E acho que pode ficar bem legal. Futuramente eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Vou estar colocando aqui no canal também. Vou trazer provavelmente mais alguém junto comigo para poder falar desse assunto. Acho muito legal a gente debater. E é isso aí. Galera, deixa o like aí, comenta. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Vamos tentar ajudar o canal a crescer aqui pra gente estar trazendo mais conteúdo e enriquecendo a fandom de One Piece aqui no YouTube, tá, pessoal? Tenho algumas coisas a respeito de artes, né? Tipo, artes minhas ou artes de outras pessoas que eu vou estar trazendo aqui, tanto análise quanto... Não é tutorial, mas uma explicação do porquê eu acho que o Oda teve algumas decisões de fazer o One Piece da forma como ele é, tá? Que se encaixa e combina com a história de um jeito muito interessante. E aí eu vou explicar tudo o que tem por trás na cabeça do autor na hora de executar uma identidade visual pro mangá dele, principalmente mangá shonen, que é muito importante a identidade visual quando é um mangá shonen, tá? Porque você cria um mundo, sistema e etc. Aí eu espero que vocês estejam conferindo aí. Vamos ler mais aqui uns 2 comentários. Acho que tá dando pra ver mais ou menos a reação da galera. Os comentários são bem menos piadinha que no último vídeo. Vamos ver aqui o próximo. Kaique Dantas. Tão puto que até rolou um haki do rei revestindo seu corpo. KKKK. Terceiro na tripulação, com esse haki confirmado. E muito provavelmente o Yamato também tenha. E saiba usar dessa forma, já que vai bater de frente com o pai. Tão ficando bem OP. Bem overpower. Ok, vamos lá. A tripulação do Luffy tem personagens com potencial muito interessante para poder despertar o haki. Entre os que não despertaram ainda. A gente sabe que despertado já tem o Luffy, Zoro, Sanji, o Jinbe e o Usopp aparentemente despertou o haki da observação. Aparentemente não, ele despertou o haki da observação naquela situação que ele teve em Dressrosa, que foi uma situação intensa. A gente sabe que geralmente o haki desperta nesse tipo de momento, né? Eu acho que seria interessante alguns personagens como Frank ter haki do armamento. Isso, poxa, o cara já é de ferro. Nossa, ele vai ficar muito mais OP, né? Overpower, se ele tiver um haki do armamento ainda por cima ali daquela camada de ferro que ele produz. Nossa, cara, seria muito da hora. Algumas pessoas falam sobre a Robin ter haki do armamento, porque aí ela conseguiria revestir os diversos membros que ela propaga com o haki do armamento. Seria uma distribuição, às vezes, acho que até difícil de fazer pra ela, né? Porque tá longe dela, não sei como é que funciona mais ou menos a Akuma no Mi dela, juntamente com esse lance do haki do armamento. Não sei quanto tempo que pode ficar longe, né? Por exemplo, se ela faz um braço muito longe dela, quanto tempo que pode ficar esse haki do armamento no braço, no membro que ela fez, que tá distante dela. Lembra, as flechas das Kudias ficavam um pouco tempo com o haki do armamento porque tava longe do usuário. Ela atirava e
ficava o haki do armamento só tempo suficiente da flecha acertar o ponto, né? Que o Luffy até fala, nossa, essas flechas estão dando um dano de destruição que não devia estar dando, entendeu? O Luffy até comenta sobre isso e ela fala, não, nós cujas temos, né, a habilidade de colocar haki do armamento nas nossas armas. Mas é isso. Temos personagens Brook. A Nami eu acho que não. A Nami eu acho que não vai usar. O Choppa. O Choppa tá sendo explorado bastante Rumble Ball e a Nami tá sendo explorado bastante os Zeus. Acho que não vão usar não, tá? Acho que não vão muito por esse caminho não. Yamato. Então você 4, né? 4. Ó. Zoro, Luffy, Sanji. Aí vem Jinbe e Yamato. O Sop. 6 personagens com algum tipo de haki confirmado ainda, né? Seria interessante. Vamos ver isso aí. Eu espero que na luta da Robin contra a Black Maria, a gente veja um pouco talvez um haki da observação, um haki do armamento. Seria legal, entendeu? Porque a Black Maria, eu acho que ela é usuária de algum tipo de haki. Seria legal também a Robin, que treinou com o pai do Luffy. O cara é bolado, o cara é muito forte. Seria legal se ela mostrasse alguma coisa diferente aí também. Beleza, pessoal? Bem, eu acho que tá bom até aqui. A reação da galera é a reação esperada. Reação de quem gostou muito do capítulo. Eu também gostei muito do capítulo. A tristeza de não ter o capítulo na semana que vem não tem muito o que a gente fazer sobre o assunto, né? Mas a gente pode vir aqui no YouTube trocar essa ideia, debater. Acho que dá pra teorizar bastante coisa boa com esse capítulo aí, que saiu muita informação boa, hein? Bem, então, na próxima semana a gente vai estar trazendo vídeos aí interessantes pro canal. E na outra semana a gente vai estar voltando também com vídeos de análise, lendo comentários, esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Deixe seus comentários aí embaixo para poder ajudar. Tamo junto. E valeu. Ah, e nunca se esqueçam que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Valeu.